E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre algo dito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em relação à SAF do Vasco. Vanderlei Luxemburgo disse exatamente isso: não se vende o Vasco da Gama por 700 milhões. E é sobre isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Vou te mostrar a fala dele completa, os pontos no quais ele aborda para validar ali o seu ponto de vista. Beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e poder compartilhar para o maior número de pessoas possíveis no nosso canal para poder chegar no maior número de gente aí. Então, conto muito com o seu like. Não se esqueça também de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui na tela, @malfrãofc. E se você quer aprender a ganhar uma renda extra de até R$3.000 por mês, não pule os próximos 20 segundos desse vídeo, porque podem ser os 20 segundos mais importantes da sua vida. Duas coisas que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. Então, chame meu amigo Guga no primeiro link do comentário fixado, mande uma mensagem lá pra ele, troque uma ideia pra você poder ganhar até R$3.000 de renda extra, beleza? Bora pro vídeo. Luxemburgo: não se vende o Vasco por 700 milhões. O treinador Vanderlei Luxemburgo participou do programa Reis da Resenha da Jovem Pan nesta última segunda-feira e foi questionado sobre os movimentos de SAF no futebol brasileiro. Luxa foi firme no seu discurso e criticou com veemência a venda do Vasco para 777. De acordo com o profissional, o valor foi muito baixo para o potencial do gigante da colina. Vamos ver aqui o que disse o Luxemburgo e seus argumentos. Abre aspas. Falando como homem de negócio que sou, além de técnico, não se vende o Vasco da Gama por 700 milhões. Por que não se vende? Porque 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares são 3, 4 jogadores das categorias de base. Tem algo equivocado. Falta gestão competente para valorizar a base. Investir na base. A receita do futebol está na base, fecha aspas, disse Vanderlei Luxemburgo. E aí, claro, o Luxemburgo pode estar certo sim em parte, mas ele está errado em outras partes, que mostra que ele não é tão conhecedor assim, como ele se diz, que é um homem de negócios também. Porém, eu acredito que o Luxemburgo tenha acabado errando. Pode ser que você concorde 100% com ele. Eu concordo ali 50% com o Luxemburgo. No que ele tem razão, que você vendendo ali 3 jogadores da base, o Vasco realmente faz um valor muito grande, mas isso se o Vasco conseguir, primeiro, ter poder de barganha. O Vasco, da forma que estava, totalmente quebrado, qualquer migalha que oferecesse por tal jogador teria que vender. Agora o Vasco, sendo o SAF, não precisando de dinheiro imediato, pode ali se dar ao luxo de negociar realmente o jogador pelo valor que acha justo. Por exemplo, o Barcelona oferece 10 milhões de euros no Andrei Santos. O Vasco acha esse valor baixo e pede 20 milhões de euros no Andrei Santos. Então o que acontece? Antigamente, sem o Vasco ser SAF, sem o Vasco ter dinheiro ali para poder investir e viver tranquilamente, o Vasco teria que vender por 10 milhões sem questionar, porque precisava de dinheiro imediato para pagar salários, para manter o clube funcionando. Já com o Vasco não tendo essa preocupação na cabeça, o Vasco pode pedir um valor mais elevado pelos atletas das categorias de base. Então, eu acredito que o Vanderlei Luxemburgo teve um pensamento ok, esse valor, concordo com ele, que é um valor baixo,
Vasco tem potencial para realmente ter ali a sua vida própria sem precisar de dinheiro sendo injetado de fora. O Vasco é um clube que tem uma das grandes torcidas do futebol brasileiro, nem preciso ficar explicando aqui para vocês o que já é óbvio. O potencial do Vasco realmente é gigantesco. Mas o que ele também se esquece é que o Flamengo, para montar esse time que tem hoje, investiu ali no futebol decorrente ali a uns 3, 4 anos, 700 milhões. Então, assim, 700 milhões dá pra você montar um time em 3, 4 anos. Vê se vocês entendem. E, obviamente, não são apenas 700 milhões, porque o Vasco com dinheiro ali, podendo aumentar as suas receitas e tudo mais, com gestão mais profissional, o Vasco, além desses 700 milhões injetados pela 777, vai poder gerar um próprio dinheiro ali, um fluxo de caixa, entendeu? E aí você investe mais no futebol. Então, eu concordo sim com o Luxemburgo que o Vasco vale muito mais do que 700 milhões. Mas a gente tem que entender também que era a única alternativa no momento para o Vasco continuar sobrevivendo. O Vasco não aguentaria mais ali 1, 2 temporadas sem dinheiro, porque sem dinheiro você não tem como fazer futebol. E não existe essa história, o Flamengo se reergueu com suas próprias pernas, o Vasco também consegue se reerguer com suas próprias pernas. Cara, o Flamengo se reergueu com suas próprias pernas, ganhando 160 milhões ali de pay-per-view, de TV. O Vasco tá ganhando o quê? 29 milhões. Então deu pra vocês perceberem a grande diferença que existe, a grande lacuna que existe quando você tenta comparar um com o outro. O Palmeiras se ergueu com o dinheiro vindo ali da Crefisa. Então você sempre precisa de um dinheiro forte entrando ali no seu clube. E aí depois sim, o Vasco amplia seu estádio, começa a jogar para 50 mil pessoas, tem receita disso, tem venda de camisa, tem premiação, tem venda de jogador, e você começa ao Vasco ali sobreviver com as suas próprias pernas. Mas tudo isso passa por uma gestão competente, como disse o próprio Vanderlei Luxemburgo. Todas as gestões do Vasco eram incompetentes, ainda são incompetentes, e a gente espera, no mínimo, que a 777 faça uma gestão competente. Você fazendo o básico no futebol, você sem inventar muita coisa, você consegue fazer o Vasco voltar a ser forte e brigar por títulos no futebol brasileiro. Então é isso, cara. Essa é a minha opinião sobre a fala do Vanderlei Luxemburgo. Eu acabo sim concordando em partes com ele, que é um valor baixo, que o Vasco consegue fazer esse dinheiro com venda de jogadores da base. Mas para você fazer esse dinheiro com jogadores da base, você precisa ter ali um poder de barganha no mercado. Você também precisa produzir bons jogadores, porque não é qualquer jogador que você consegue vender por dinheiro grande. Você tem que realmente produzir jogadores de qualidade, e você tem que mapear jogadores de qualidade. E isso também é uma das coisas que a 777 pode fazer no Vasco da Gama. A gente sempre torce pra dar certo, a gente que é torcedor, a gente acompanha o clube, a gente sempre vai torcer pra dar certo. Eu nunca que vou torcer pra, por exemplo, a SAF do Vasco dar errado ou algo do tipo. Não, eu vou apoiar e vou torcer pra dar certo, mas a gente tem que também cobrar. Se tá errado aqui, a gente cobra, a gente critica, só que eu acho que não vale a pena a gente ficar criticando antes das coisas acontecerem também. Vendeu muito barato, sabe? Parece mais uma fala ali que acaba fazendo pra viralizar nas redes sociais. Mas é isso. Esse foi o meu recado do vídeo de hoje. Se vocês concordam aí em partes comigo, se vocês concordam com tudo, eu acho que comenta aí embaixo, deixa o like, compartilha pra geral ver essa fala do técnico Vanderlei Luxemburgo, que é um cara aí que fez um dos bons trabalhos nos últimos anos à frente do Vasco da Gama. E que apesar, né, de também ter identificação grande ali com o Flamengo e tudo mais, o Luxemburgo é um cara que, independente de tudo, sempre veio respeitando aí o Vasco, principalmente nos últimos anos. Teve uma aproximação muito grande do Luxemburgo com a torcida do Gigante da Colina. Eu ficando nessa, abração do Francisco, é nóis e fui!